Boa noite. Vamos aqui para mais uma live. Deixa eu chamar aqui a querida que vai participar da live com a gente. Tudo bom? Aqui já, tudo bem? Tudo jóia. Então vamos Vamos, boa lá. noite a todos e todas. Alguns Boa pequenos noite. percalços, mas muito firmes aqui, nesse Sem propósito de problema. conversarmos um pouquinho, né? Sem problema. É assim mesmo. Se der algum piripaque aí da internet, você sai, você volta, a gente repete, não tem problema nenhum. Então, hoje a gente vai falar sobre. A gente já fez uma live anterior que foi muito bacana, sobre depressão, né? Fazendo esse paralelo entre essas questões no ser humano e as mesmas questões ou questões próximas nos animais. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, que é um tema, assim, acho que super, super, super atual diante de tudo que a gente está passando. Então, vou começar pedindo para você se apresentar, Dani, para quem não te conhece. Bom, eu sou Daniele Casadei, sou psicóloga integrativa, facilitadora em constelações familiares, atuando já há 12 anos aí no ramo da saúde integrativa, procurando sempre proporcionar autoconhecimento, autoconfiança, amor próprio, a partir de um olhar bastante empático e amoroso, né? Afinal de contas, nós somos um universo que contempla, segundo a abordagem integral, os seus aspectos físico, mental, energético, emocional e espiritual, e que merece esse cuidado, né? E hoje recebi esse convite com muita alegria para poder trazer mesmo esse tema que está em voga, mais do que nunca, por conta da pandemia, né? E que tem essa conexão tão próxima com os nossos animaizinhos, né? A gente costuma acreditar que eles compartilham das emoções conosco. Então, poder estar aqui e esclarecer um pouco o que é e o que não é, faz toda a Uhum. diferença para mim e para todos vocês que nos acompanham aqui. Que bacana, né? Então, para quem, né, não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou médica veterinária, atendo nas especialidades de oncologia e de nutrição, sou também facilitadora de constelação familiar, e por conta da minha profissão, né, a grande maioria das pessoas que me procuram para falar sobre constelação familiar é por alguma questão em relação ao seu cão, ao seu gato, né, ao animal da família, seja alguma questão emocional, alguma questão de doença, enfim, né? Então eu acabo também, né, tendo que lidar bastante com as emoções dos animais, não só pelo meu dia a dia do trabalho como médica veterinária, mas também por conta desse olhar sistêmico, desse olhar, né, integrativo, como você falou, né, da onde a gente aprende muito, né, para o trabalho com as constelações. E realmente a gente tem eu posso falar de uma parte positiva e uma parte negativa. A gente tem esse paralelo em relação às nossas relações, às nossas emoções, o nosso dia a dia com os nossos pets, mas também tem muita coisa que a gente acaba confundindo, olhando para o nosso pet, ou de repente achando que ele tem um comportamento, ou uma ação, uma reação que nós teríamos se nós fôssemos ele, né? Às vezes a gente Sim, esquece tem que é um cão humanizado, ou que né? é um. A gente interpreta sobre o nosso ponto de vista, né? E às vezes essa interpretação não é muito correta em relação ao sentimento ou aquele comportamento daquele cão. Então, para a gente falar hoje de ansiedade, eu queria te perguntar primeiro, Dani, se você puder definir assim de uma maneira resumida, mas que, né, quem está assistindo puder, que possa entender, o que é ansiedade? Agora, assim, falando de seres humanos, né, de nós, quando a gente fala de ansiedade, nossa, fulano está ansioso, está com ansiedade, enfim, o que seria essa definição? Como que a gente poderia definir a ansiedade do ponto de vista, é uma síndrome, é uma doença, é o quê? E sempre que eu vou buscar entender um assunto ou uma emoção, a ansiedade é uma emoção, eu gosto de buscar a origem da palavra, né? O que significa ansiedade? Ansiedade vem do latim, anxietas, anxios, que significa mesmo um anseio, uma angústia.
pode significar também um sufocamento, que é o que muitas pessoas relatam quando têm ansiedade, né? A sensação de sufocamento. Então, tradicionalmente, a ansiedade ela é uma emoção que é desperta no nosso corpo para nos deixar em estado de alerta. Então, Tá. biologicamente, quando nós estamos diante de uma situação desconfortante ou uma situação perigosa, o nosso cérebro secreta o cortisol, né, que é o hormônio Uhum. responsável por aumentar a glicose no sangue, para poder acelerar todo o nosso processo. É o que nos deixa em alerta, preparados para uma luta, preparados para a fuga. É também o cortisol que, junto com a glicose, nos faz caminhar, nos faz falar, mas nos coloca em atenção, né? O problema é quando essa ansiedade, essa emoção se torna exagerada ou diante de situações que fisicamente, materialmente, não nos colocam em perigo. Isso é ansiedade crônica ou patológica, né? É Tá. quando nós estamos preocupados demais por algo que não é concretamente perigoso, digamos assim. Então, existe uma ansiedade que é normal, que todo mundo Ex- tem, que é normal, que, Sim, que é necessária, inclusive. fisiológica. Exatamente, é necessária, né? Porque se não existisse um pouco de ansiedade, nós cruzaríamos a Marginal Tietê em pleno horário de pico, caminhando e dançando, né? A ansiedade nos coloca em alerta. Ela diz, opa, né? Eu Ela é preciso prima, atravessar na faixa correndo. a gente pode falar que ela é prima da cautela. É, Sim, tem, tá, sim, seria traz esse a lado positivo. Tá, exato. mas assim, se é algo fisiológico, quando que fica ruim, assim? Quando que começa a causar um problema que você fala, opa, eu preciso buscar ajuda, ou tal pessoa precisa buscar ajuda. Quando que é ruim, assim? É ruim quando o seu organismo ele está viciado no hormônio cortisol. Então, se você passa por muito tempo situações muito estressantes, né, por exemplo, o seu organismo ele se torna viciado na ansiedade, né? Então, ele vai buscar situações que acontecem aqui, né? O cérebro entende Uhum. como verdade aquilo que ele visualiza. Então, a preocupação incessante, a emoção vivida com muita intensidade causa ansiedade. Entendi. Pode acontecer, por exemplo, então, da gente entrar nesse estado de ansiedade sem motivo nenhum, assim, sem ter um gatilho externo. Seria mais ou menos isso, uma situação em que você fica o tempo todo com essa angústia, com essa sensação de alerta, mas sem ter nada que está te trazendo isso? Isso pode Então, acontecer? vai haver sempre um gatilho, mas não um Tá. gatilho concreto, né? Um gatilho material, uma situação de perigo real, né? Então, você não precisa, por exemplo, exagerando bastante, estar com uma arma na cabeça para estar ansioso. Mas, se você tem um trabalho, e aí vem, a gente entra nas causas, mas se você tem um trabalho extremamente exigente, né? Um chefe que te exige demais, que puxa muito, você pensar naquele trabalho, pensar em chegar lá, pensar em dar de cara com aquele chefe, é como uma arma na cabeça, entende? Uhum. Então, nós começamos a associar situações Que ainda não aconteceram. ansiosas, Tá. isso que ainda não aconteceram e podem não acontecer. Né? Então, nós Uhum. associamos essas situações emocionais a situações físicas, digamos assim, né? O cérebro entende que estar ali é tão perigoso quanto sofrer um assalto, por exemplo, né? E sofrer um assalto é um gatilho para o estresse pós-traumático, né? Que acontece também. Se você passa por aquela rua e foi assaltado, você não consegue, por um bom tempo, passar naquela rua, porque você espera que aquilo aconteça. O seu cérebro já entra nesse modo Modo alerta. automático, digamos assim. Sim, E, alerta e, você, total.
E você comentou que de algumas sensações, alguns sintomas, você falou dessa sensação de estar engasgado, de estar sufocado. Tem outros sinais, assim, sei que isso deve variar de pessoa para pessoa, mas tem alguns sinais, assim, mais comuns e frequentes que, de repente, você, no seu dia a dia como psicóloga, às vezes a pessoa falando do que ela está passando, você pode falar, pode ser alguma crise de ansiedade, vamos olhar para isso? Sim, nós temos dentre os sintomas físicos, né? Porque o Uhum. excesso desse hormônio causa um desequilíbrio total no organismo. Então, dentre os sintomas físicos, nós temos a dor no peito, aceleração do batimento cardíaco, as mãos suadas ou as mãos geladas, né, Olha dores de só. cabeça, pensamento fixo. Às vezes, sim, a garganta fica seca. Você tem os tremores no corpo, é o que o pessoal chama de síndrome das pernas ansiosas, o pessoal fica batendo as pernas ou Olha movimentando as só. mãos, né? Porque o corpo, ele está preparado para uma atividade muito intensa, como uma fuga, por exemplo. Então, o corpo E a reage, pessoa ele pode nem vibra. se dar conta disso. Ela pode Não, nem se isso dar se torna conta. meio que automático, porque esse movimento, de certa forma, acalma, né? Porque eu estou me movimentando, eu estou dando vazão, né? Dentre os sintomas psicológicos, você vai ter a preocupação excessiva, né? Você vai ter a exigência, o medo, insônia também pode Aquilo de acontecer. acordar e ficar pensando em várias Ruminando, né? coisas e não Pensamento conseguir dormir. Como Aí é você que não fala? É consegue lidar síndrome do pensamento acelerado? É isso? Tem um termo, não tem? também, nem você consegue, você acaba pensando em muitas coisas, em muitas possibilidades. Você começa a buscar alternativas para aquilo que você acha que vai acontecer. E aí é que está a questão, E você que ainda começa não a viver a aconteceu. emoção. Exato. Viver a Entendi. situação que não aconteceu. E aí, quando vai acontecer, você já está Caramba. tão exausto que não consegue realizar. É onde vem a paralisia, né? E Porque você pode já não viveu. acontecer, né? Como você Sim, falou. sim, De por repente exemplo, pode. pessoas que têm dificuldade de falar em público, têm uma apresentação no trabalho ou na faculdade, né? Ela sofre, 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 achando tudo, Vai né? morrer, Achando que né? sim, sim, é associado a isso, né? Não vai funcionar o PowerPoint, as pessoas não vão gostar, o professor ou o chefe vai achar ruim, né? E ela acaba paralisando e ligando e dizendo, olha, não vou conseguir, tive um problema, né? Meu carro E bateu, isso enfim. pode trazer, inclusive, sintomas físicos, de uma enterite, vômito, enfim, um desmaio, alguma Diarreia, coisa mais séria fisicamente diante desse medo do que talvez pode ou não essa acontecer. ansiedade patológica. Sim, sim. Diarreia, vômito, dor de Caramba! cabeça, né? Enxaquecas terríveis. E eu suponho que, pelo que você está falando, então, existem diferentes tipos ou graus de ansiedade entre as Sim. pessoas, ou todo ansioso é igual? Acho que não, né? Não, Ou é? não, é bem diferente, né? Você tem as divisões padrões, digamos assim. Você tem a ansiedade leve, tem a moderada e tem a grave, gravíssima, né? E dentre Uhum. esse leque de opções, você tem algumas denominações específicas, né? Então, por exemplo, a síndrome do pânico, ela deriva de um quadro de ansiedade patológica, Olha, o transtorno obsessivo compulsivo, a, o quadro de ansiedade crônica generalizado, são todas situações que caramba. derivam da ansiedade. Ou mesmo a depressão, né? O quadro de depressão com componentes ansiosos, você tem aí, porque os estudos Olha. indicam que ansiedade e depressão nada mais são do que duas faces da mesma moeda. Porque o que Olha, acontece? essa eu não sabia. Sim, Agora você para se mim é coloca, novidade. você se coloca num estado ansiogênico tal que todos os seus níveis de cortisol, adrenalina, enfim, vão no alto, né? Então você está aceleradíssimo, ainda que o seu corpo esteja paralisado, Uhum. externamente, internamente você está num estado de estresse, porque o estresse é a ansiedade repetida, né? Num estado de Uhum. estresse tal que seu corpo não aguenta. E é onde vem a queda intensa. Então É pode onde haver você casos, vive.
pelo que você está falando, a pessoa ela pode entrar num estado depressivo por um esgotamento dessa ansiedade, desse tempo, eu não sei se é por tempo, acho que varia de pessoa para pessoa, né? Às vezes é tão intenso que mesmo num tempo curto ela já se esgota. É Exato, isso. exatamente. Né? Só cumprimentando a todos que vêm chegando, boa noite a todos, que alegria ter Eu vocês vi, aqui. eu vi a Karen, a Rê, Valmir, tem bastante gente chegando aí. Ai, que bacana. Então, eu já entendi aqui um pouquinho que nem todo ansioso é igual, que tem diferentes graus de ansiedade, que existe ansiedade fisiológica, que é normal, que todo mundo tem. Então, um E que é pouquinho de necessária. ansiedade tem momentos que é bom para todo mundo. E aí seria existe ansiedade passageira? Então, como você está falando que seria essa fisiológica, né? Exato. Que aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui meu aqui de hoje, né? A gente tinha essa live para fazer hoje à noite. Então, acordei de manhã já pensando, nossa, tem a live hoje, vou me preparar, vou preparar a sala, preparar tudo aí, essa internet. Então, eu já comecei a pensar em várias coisas que poderiam dar errado, como que eu poderia corrigir. Seria, assim, posso dizer que eu fiquei ansiosa pela nossa live sobre ansiedade, mas uma Certeza. ansiedade Boa. passageira. Boa. Primeira, porque terminando a live, eu tenho certeza que dará tudo certo. Você pode Já tá dando. desfrutar da sensação de dever cumprido, né? Então, Tá, a ansiedade boa é assim, o melhor da festa é esperar por ela, né? Então, você se prepara, entendi. você se cuida, né? Para um evento que você deseja que dê certo, que seja gostoso, né? Então, a ansiedade, ela não é uma vilã, como nenhuma das nossas emoções, né? O problema é o que sobra, é o excesso, né? Olhando aqui nas minhas anotações, um tipo de ansiedade que é importante de trazer são as fobias, né? As Hum, fobias específicas, até porque nós os vamos falar de medos animais também. extremos. Exato. Então, podem ser de animais, de situações, de objetos, né? Algo que te coloca inteiramente em alerta. E são os Uhum. É mais variados. um grau de ansiedade, porque como você falou, quem tem fobia, sei lá, de aranha, só de pensar em de repente encontrar com uma aranha já tem aquelas reações no corpo, na Isso mente, mesmo. no corpo, enfim, por algo que nem aconteceu, mas já gera essa ansiedade. Sim, esse estado de alerta extremo, né? E todo o quadro de fobia é um quadro sério, né? As pessoas tendem a banalizar. Ah, como assim? Você tem medo de aranha? É De frescura. barata, É, né? e de coisas bastante pitorescas que a gente não faz ideia. Até coisas muito sérias, né? Então, tem Uhum. pessoas que têm medo de elevador e precisam trabalhar no 25º andar. Como elas fazem? Né? Meu É Deus. frescura? Não, não é. É algo que merece esse carinho, que merece esse olhar. E você sabe que você falando, dando todas essas definições, depois da gente ter conversado um pouquinho dessas definições em ser humano, a gente consegue compreender um pouquinho mais e definir um pouquinho mais as diferenças em relação a o que a gente, como veterinária, né, interpreta muitas vezes como ansiedade nos animais, né? Porque, por exemplo, você falando dessa antecipação, os cães eles não têm exatamente elaborado esse pensamento de antecipação, né, em Eles relação ao estão pensando no futuro. futuro. Não, então assim, é uma linha muito tênue, é uma diferença muito tênue, porque, por exemplo, né, a gente tem classicamente a chamada ansiedade de separação, né, que muitos devem ter ouvido falar, mesmo que não saibam o que é, devem ter ouvido falar. Ansiedade de separação é o quê? É uma reação, né, para quem não conhece, é uma reação do corpo do cão, falando aí do cão, que começa a ter comportamentos diferentes, comportamentos que não são bons para ele, mediante a ausência de algo ou de alguém com que ele se sinta seguro. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa, o meu cão tem essa ansiedade de separação, a partir do momento que eu saio
da vista dele, não obrigatoriamente eu tenho que sair da casa, né? Às vezes tem alguns cães que têm esse grau de ansiedade tão grande, tão alto, que só o fato da pessoa sair da sala e ir para a cozinha, ele já começa a manifestar essa alteração de comportamento. Pode ser com a pessoa, pode ser com um brinquedo, pode ser com qualquer coisa que ele sinta que é importante para a segurança dele. E a gente tem o hábito, sabe, Dani, de pensar, não, mas ele está agindo assim porque ele acha que eu não vou mais voltar, porque ele está se sentindo abandonado, porque ele acha que eu nunca mais vou aparecer. Mas, assim, eles não têm exatamente essa elaboração de um Sim, pensamento antecipando o futuro, essa né? Na verdade, complexidade. o comportamento é aquela falta do momento, do presente. Cadê você? Onde tá? Onde tá? Cadê? Cadê? Eu não tô vendo agora, nesse momento. Não tem isso de, não, você não vai voltar. É agora. É muito daquilo do momento, Está né? acontecendo, né? E como tem algumas pessoas aqui até falando, a Karen falou, né, que o dela lambe a pata, né, tem outra que falando aqui, outra também, né, a Thay que falou que também lambe a pata o dia todo, vai arranhar a parede, muitas vezes é esse comportamento também. Tem cão que começa a destruir as coisas em volta, o ambiente, os objetos, os brinquedos, tem cão que começa a arranhar a parede, tem cão que começa a latir, 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 latir. Então, para quem mora em apartamento, ou às vezes até em casa, né? Às vezes, o vizinho saiu para trabalhar, ou saiu para ir no mercado, ou saiu para descer no hall ali do prédio para pôr o lixo para fora, e o cachorro fica ali latindo, 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 mas porque é uma reação dele àquela falta que ele tem ali naquele momento, né? Que Uhum. ele não consegue elaborar. E a gente não consegue avaliar, por mais que a gente queira, qual é o sentimento que tem naquele cão naquele momento, né? Como você falou, é angústia, é medo, é raiva, é sensação de abandono, a gente não consegue avaliar, mas a gente vê a reação, né? Aquela reação de o que eu faço, ou o que eu faço, onde eu estou, de ter essa reação física, né? Dessa energia de querer colocar para fora mesmo, né? E de não saber como elaborar isso, como colocar tudo isso para fora. Os E eu nossos acredito, eles nos ensinando a viver o presente, né? Porque o problema é agora, ele está acontecendo. Muito. exatamente. E eu imagino que também crianças têm ansiedade? Existe essa relação de crianças pequenas ou é coisa de adulto? Tem também isso em criança? Agora, não sei, nesse período de pandemia, criança fora da Sim. escola, tudo isso também ocorre? Isso, com crianças um pouquinho maiores, né? A partir do momento que elas começam a compreender a diferença entre o eu e o outro, né? Então, a Aí seria partir dos que 4 anos, em torno de tá. 4 anos, né? Inclusive, os profissionais, os especialistas já estão revendo as idades do desenvolvimento das crianças, porque se percebe que elas têm se desenvolvido de forma cada vez mais precoce, mas não precoce, cada vez mais cedo. Então, percepções que elas teriam com 10, 12 anos, hoje elas já têm com 7 anos, até por conta do excesso de informação, né? Então, tem havido uma aceleração do desenvolvimento cerebral. Então, com 3, 4 anos, a criança já se identifica, já sabe que ela é um serzinho separado da mãe, é um serzinho separado do pai, né? Então, ela Caramba. sim pode sofrer ansiedade com talvez uma dificuldade de expressão, né? A criança com 3 anos não vai dizer eu Isso que eu ia estou perguntar, como que a ansiosa. criança pode manifestar? Ela tem a sensação seria as mesmas de angústia, ou ela não consegue também, assim como os cães, num certo grau, né? Não comparando cachorro com criança, que são desenvolvimentos cerebrais, emocionais diferentes, mas ela consegue elaborar esse sentimento? A criança Então, nessa idade? a dificuldade é de expressar verbalmente, né? Então, Tá. ela não tem dificuldade de dizer que está ansiosa, ela ainda está aprendendo o que são as emoções. Então, ela vai expressar no corpinho, né? Ela Na sente, mas não sabe dizer o que irritabilidade. está sentindo. Então, é na irritabilidade, né? Pode haver até uma compulsão alimentar,
uma dorzinha de barriga, né? Pode haver um desejo de estar com a mãe, né? Já viu aquelas crianças que chegam na porta da escola, agarra as perninhas da mãe e não sai de jeito nenhum, porque está temendo o primeiro dia, né? Por exemplo, uma situação que não conhece. Então, as crianças Uhum. têm, sim, ansiedade e, nos últimos tempos, o nível tem aumentado exorbitantemente por conta do excesso de informação, por conta da ausência de estrutura familiar, né? Então, até a pandemia, os pais não estavam em casa. Com a pandemia, os pais voltaram para casa de forma muito abrupta, né? E Uhum. nem todos conseguiram se adaptar bem. Aqueles que conseguiram, palmas, porque realmente é uma situação muito intensa, muito estressante. Para os pequenos, para os jovens, para os adultos, para os idosos, todos nós temos sofrido de ansiedade em algum nível. Eu acho que também tem um outro ponto, e aí fazendo novamente um paralelo aqui com os cães, né? É, eu comentei, né? Existem algumas situações em que os cães realmente também manifestam, né? Esses comportamentos que eles não sabem elaborar, não sabem o que está acontecendo, mas essas alterações de comportamento por algumas crises de ansiedade mesmo. Mas tem algumas situações que se confundem, que a gente acha que é ansiedade, não é. Né? Então, por exemplo, tem algumas raças de cães que são raças muito energéticas, de cães de trabalho, cães pastores, né? Então, Border Collie, pastor alemão, outras raças como Jack Russell, enfim, tem alguns cães que são de raças com muita energia, que ele precisa botar aquilo para fora, e que se você não oferece oportunidade dele extravasar aquela energia, tanto fisicamente como emocionalmente, ele acaba direcionando para alguma coisa, né? E nem sempre Beagle é também. O Beagle é um cão de caça, né? Um cão que foi, a Karen está perguntando aqui do Beagle, é um cão que foi selecionado para caça em matilha, né, e de buscar a presa com outros cães, e aquela latição é o normal do Beagle, ele foi selecionado para aquilo. Então, às vezes você pega um Beagle, vou dar aqui o exemplo da Karen colocou, você pega um Beagle e coloca ele dentro de um apartamento, trancado o dia inteiro, sem ter o que fazer, ou um Border Collie, que é um cão extremamente agitado, ele vai querer extravasar aquilo de alguma forma, e não porque aquele cão seja um cão ansioso, mas Sim. porque ele precisa botar aquela energia para fora. E aí a minha pergunta para você seria isso: existem pessoas também que têm essa energia, nascem talvez com essa energia, que são pessoas que precisam estar sempre em movimento, ou fazer caminhada, ou correr, ou sei lá, que tem essa energia, assim como, por exemplo, algumas raças de cães, ou alguns indivíduos, né? Tem cão vira-lata também, que é virado, né? Que não para quieto. Né? Isso também acontece com as pessoas, Sim, algumas pessoas. muitas pessoas, né? O que acontece são as predisposições genéticas e mesmo o ambiente. Então, algumas pessoas têm no seu DNA essa predisposição a ter mais energia, a ser multipotencial, digamos assim, né? Então, tem uma resistência maior para atividade física, tem uma capacidade maior para atividade intelectual, ou tem uma inteligência artística, por exemplo, e essas Uhum. potencialidades não são observadas de forma como merecem, da forma como merecem. Então, muitas vezes, essa ansiedade é uma energia represada, né? Que ela acaba Tá. descontando de forma. Tivemos uma invasão, como vocês viram, crianças ansiosas não aguentam Tá portas só, fechadas, está apenas ilustrando né? o que a gente está conversando, né? Uma energia que não dá para conter, Exato, não é? é isso mesmo. E aí as pessoas acreditam que esse excesso que é, essa predisposição que é positiva, pode ser negativa. É quando vêm os diagnósticos precoces, por exemplo, de hiperatividade, de transtorno e déficit de atenção, no caso das crianças, que nada mais é Uhum. do que energia para brincar, né? E com os adultos também isso acontece, né? Então, às vezes, essa ansiedade, o que é chamado de ansiedade, nada mais é do que uma falta biológica, por exemplo, né? Então, sede.
pode despertar um sintoma interpretado como ansiedade. Então, você está aquele dia inteiro trabalhando no seu computador, já são 4 horas da tarde, você não bebeu água, você não almoçou, te acelera o coração, você fala, eu estou ansiosa pelo fim do dia. Não, você está com fome, você está com sede. Né? Então, isso também precisa ser observado. Além Entendi. das outras inteligências que a gente acredita que precisam ser formatadas, né, precisam ser aplicadas ou desenvolvidas no local e no horário correto, e não. Né, precisam só ser vistas como potencialidades e dar livre curso a elas. Uhum. Dentro disso, já tem uma pergunta aqui, falando, né? O Valmir está perguntando, falando que ele tem um casal de pastores de 8 meses que não param de brincar e correm o dia todo, mas à noite viam feras, né? Viram feras, isso é normal. Bom, 2 pastores, eu não sei exatamente qual pastor que é, né? Se é um pastor alemão, pastor de Shetland, pastor tem vários, né? Mas se é da linha dos cães pastores com essa idade ainda, eles estão numa idade que seria ali, dependendo da raça e do tamanho, talvez começando a adolescência, né? Então é normal eles quererem brincar o dia inteiro, né? Como eu falei, os cães pastores, eles foram criados, selecionados lá atrás para pastoreio, né? Então imagina soltar numa fazenda com gado, com cabra, com ovelha, enfim, e o cão ele tem que o dia inteiro correr, manter o rebanho todo próximo. Se alguma ovelha está desgarrada, ele vai, tem que trazer de volta. Se tiver uma ameaça de um predador aparecendo, ele tem que estar alerta também para fazer essa guarda e tudo mais. Então, está falando que é pastor alemão, exatamente isso. O pastor alemão, a gente tem esse pensamento, muitas vezes, né, de que é um cão de guarda, né, ele é o cão policial, né, enfim, a gente tem isso de que é o cão de guarda, mas a gente não pode esquecer que ele foi primeiro selecionado lá atrás como um cão de pastoreio. Então, é um cão de muita energia mesmo, então é super normal eles brincarem, eles precisarem não só extravasar essa energia física, mas também energia mental. O pastor alemão, um cachorro que precisa de um trabalho para fazer, né? Então, brincadeiras mentais mesmo, para ele buscar alguma coisa para ocupar a mente dele, seja buscando um brinquedinho, brincadeira de esconder alguma coisa para ele trazer, né? Esconder ração, esconder brinquedo, enfim. E aí ele comentou que à noite eles ficam bravos, né? Aí precisaria ver o que você está considerando como bravo, Valmir. Eles ficam bravos com as pessoas da casa, eles ficam bravos porque eles começam a entrar no modo de fazer a guarda do território, ou eles ficam bravos um com o outro, que às vezes pode ser uma exaustão de um com o outro. Chega uma hora, sabe que, não sei se você tem irmãos, enfim, mas sabe aquela hora que você fala, me deixa em paz, chega, cansei, né? Às vezes Os um quer ficar cachorrinhos quieto. também cansam. Sim, às vezes um quer ficar quieto no seu canto, tá lá no sofá ou na caminha, onde seja o cantinho dele quieto, e o outro vai lá e vai cutucar, e ele não quer, e ele o outro vai cutucar. E aí chega uma hora que começa a ter um conflito mesmo, deles começarem a brigar, rosnar, dependendo da índole, começa até a ter algumas agressões, porque ele quer paz, né? Então, se a gente começa a perceber, simplesmente separa, dá um tempo para eles se acalmarem, para cada um ficar no seu canto, enfim. Aí ele está falando com quem passa na rua, então provavelmente eles estão começando a exercer o comportamento de guarda deles. Né? Precisaria avaliar se é de fato isso que acontece, mas é possível que eles estejam entrando no modo guarda, né? Ligam o modo guarda para começar a fazer a ronda, né, da casa e esse comportamento de guarda da casa mesmo. E aí, o que eu ia te perguntar, Dani, deixa eu ver, nem tô vendo que horas são aqui, ainda tem aqui uns minutinhos aqui pra gente. Como que a ansiedade tem tratamento? Como que trata a ansiedade? Como que é? A ansiedade, ela começa a ser tratada a partir da consciência, né? Então, é muito importante você entender a origem dessa ansiedade, né? O que está causando a ansiedade. E as causas, elas são multifatoriais. Então, podem ser genéticas, como nós falamos, podem ser ambientais, né? Então, como é o ambiente que você se encontra?
como são as pessoas com as quais você se relaciona, e também pode ter uma Tá. questão relacionada à ancestralidade, né? Então, existem pessoas com transtornos de ansiedade, né? Existem Sim. pessoas com outros tipos de transtorno que vão se diluindo ao longo das gerações, trazendo para você Uhum. essa ansiedade. Então, o estudo precisa ser visto. Assim como a Uhum. depressão, se é um transtorno muito grave, ele também pode ser identificado a partir da avaliação médica, a partir de uma avaliação psicológica. Então, é preciso Tá. observar, né, os quadrantes, como está o seu físico, o seu mental, o seu emocional, o seu Mas dá para espiritual. tratar, assim, tem tratamento. Isso. Isso. Você pode entrar com a psicoterapia, né, o autoconhecimento, desenvolvendo recursos para lidar com essa dificuldade. Você pode fazer Uhum. modificações no seu ambiente, né, deixando ele mais confortável, mais tranquilo, mais saudável. Você tem hoje Uhum. também práticas integrativas, né, uma série de terapêuticas que vão aí complementar esse cuidado. Os remédios, né? Se é uma ansiedade que te paralisa, que prejudica a sua rotina, o seu desenvolvimento, você tem sim o suporte do psiquiatra. Mas eu costumo dizer que remédio só se estiver babando, né? Porque ele vai trazer um controle, mas é um controle fictício, é uma simulação, né? Então ele vai te dar aquela tranquilidade para que você possa cuidar do emocional. É lógico que se na avaliação médica for constatado, por exemplo, um desequilíbrio no cortisol, vai precisar entrar com a medicação, né? Mas hoje o que a gente percebe é que Uhum. 80% dos casos são melhor tratados a partir da parceria psicoterapia, terapias integrativas, adequação do ambiente e do aspecto físico, né? Sono, alimentação e atividade física. E com os cachorrinhos, como a gente consegue tratar essa ansiedade que eles apresentam? Então, assim como, né, eu vou dar mais ou menos a mesma resposta que você deu no início, num primeiro momento a gente precisa identificar primeiro se é uma ansiedade real, né? Ou se a gente está só confundindo com comportamentos naturais de alguns cães, né? Como a gente comentou, então depende da causa. Né? Sim. Então, de repente, se são cães que, como o Valmir que comentou, não foi isso que ele falou, mas cães novos, 8 meses, filhotes, às vezes eles ainda precisam aprender algumas etiquetas do mundo Sim. canino, né? Então, contratação de um adestrador ajuda bastante, ou veterinários que lidam com comportamento, tem alguns critérios que a gente consegue modificar, enriquecimento ambiental, como você falou, né? Então tem Sim. várias questões que a gente consegue mudar, tanto na família, na dinâmica da família, ou na educação daqueles cães, que a gente consegue equilibrar o ambiente, equilibrar o emocional deles, quando não é uma ansiedade, digamos assim, verdadeira, né? Mas alguns precisam de auxílio medicamentoso, sim, né? Então, os florais, que foi comentado aqui, pela Thay, ajudam bastante, homeopatia, acupuntura, e tem alguns cães que precisam de medicação mesmo, né? Dependendo do que está acontecendo. Eu já tratei cães, eu não vejo muito, apesar de existir, eu não vejo muito, mas eu já tratei com uma frequência um pouquinho maior há um tempo gatos. Você sabe que tem um tipo da mesma forma que a gente comentou, né, que as pessoas podem ter vômito, diarreia, enfim, tem alguns cães, principalmente os menorzinhos, sabe, Yorkshire, Lhasa, Maltês, Shih Tzu, esses pequenininhos peludinhos, Cachorrinho de bolsa que a gente brinca. que são muito sensíveis. Então, às vezes, eles têm realmente, tem cães, às vezes, que se a pessoa chega em casa, sei lá, o cachorro fez alguma coisa errada, ela dá uma bronca no cachorro, ele já tem vômito, tem diarreia, às vezes é internado, a gente revira ele de cabeça para baixo, faz um monte de exames e não encontra uma causa física para aquela gastrite, para aquela enterite. Foi realmente um disparo emocional. E como eu falei dos gatos, eu já atendi até uma quantidade considerável de gatos com cistite. A gente tem um tipo de cistite asséptica que a gente fala, o gato ele pode até inclusive fazer xixi com sangue algumas vezes, e você examina, não tem Sim. bactéria,
não é tumor, não tem nenhuma causa física e quando você vai ver a causa daquela cistite é o estresse. É esse Uhum. cortisol elevado por um tempo maior e tem gato que precisa de ansiolítico mesmo, que você consegue resolver a situação com um ansiolítico, né? Então, claro, né, não é a maioria, não é frequente, mas às vezes, talvez por um período, enquanto a gente faz essas modificações ambientais, às vezes a gente precisa lançar mão de alguns medicamentos, como você comentou, né? Que também Sim. acontece com as pessoas, né? É, e aí, a gente pode dizer que, depressão foi a outra. A gente pode dizer que ansiedade tem cura, Dani? Ou a pessoa que é ansiosa, ela, assim, é do tipo, eu sou assim mesmo e eu vou ter que lidar com isso o resto da vida. Tudo depende muito, né? De uma série de fatores. Mas sim, você lidando bem com isso, dando o devido cuidado, né? Integrativo, a ansiedade tem cura. E o que é mais importante é trazer mesmo a consciência, né? Do que é que o seu corpo está tentando te proteger, né? Do que é que essa emoção está te predispondo, né? A lutar ou fugir de qual situação. Uhum. Então, a consciência, no caso da ansiedade, é o principal para poder Ah, angariar essa cura, que é tão necessária, né? Mas não é de um dia para a noite, é mesmo um uhum. processo, né? É um processo de readaptação ao ambiente novo, né? Porque quando você começa a tratar a ansiedade meio que é um mal conhecido, né? Então, Tá. você vai mudando a sua maneira de pensar, você vai mudando as suas emoções, vai mudando o ambiente e às vezes você se desconhece, né? Então precisa aí dessa paciência também para lidar com todas essas emoções, né? E a Em família? consideração, a gente diria Como? que a ansiedade também é sistêmica, né? Ela representa o Hum. que falta ser olhado no sistema. Hoje aqui a minha ansiedade está sendo representada por um rapazinho. Então, desculpa, gente. Fica tranquila, tá ilustrando Porque você perfeitamente não é? o O que que essa acontece pandemia também trouxe para muitas famílias, né? é isso. E o que acontece quando a gente não olha devidamente para a ansiedade? Ela faz isso com a gente. Eu perguntei da família por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, dos cães, né, com algum problema de comportamento, seja uma agressividade, uma ansiedade, está lambendo as patas, está avançando nas pessoas, enfim, né, algum problema de comportamento, a gente sempre fala, né, que olha, tem alguma medicação, tem, enfim, você pode contratar um adestrador, você pode passar com um veterinário que cuida de comportamento, enfim, mas ao mesmo tempo é um conjunto e tem muitas coisas que se a família que mora com aquele cão, que cuida daquele cão, não mudar, nenhum Sim, adestrador vai resolver, né? Então, às vezes tem família que fala, doutor, meu cachorro já passou por 8 adestradores e nenhum resolveu. E às vezes eu falo, ele vai passar por mais 8 e não vai resolver porque a família não colabora, né? Ou seja, é, não colabora nesse sentido de participar dessas mudanças que precisam ser feitas na rotina. E eu tô te falando isso porque eu imagino que talvez uma pessoa que é ansiosa ou que está ansiosa, seja por um momento da vida, enfim, ela precisa também dessa rede de apoio da família, de quem mora sim. com ela, para ajudar ou atrapalhar, né? Dependendo de como isso é, for mantido no dia a dia. Com certeza, essa rede de apoio faz toda a diferença, né? Porque a pessoa ela já se sente mal consigo mesma por não conseguir controlar os pensamentos, muitas vezes controlar o próprio corpo, né? Afinal de contas, o coração acelera, os tremores vêm, né? Então, ter esse carinho, esse cuidado da família é muito importante, né? Não só da família, como também o Uhum. apoio dos amigos, o apoio dos profissionais, né? Porque um ansioso pode estar carregando a ansiedade de todo o sistema, Uhum. né? Então, às vezes, o acúmulo de responsabilidades, então eu tenho que cuidar Uhum. dos irmãos, tenho que cuidar dos pais, né? E o Uhum. outro, então,
ocupado nas suas tarefas não percebe a ansiedade daquele, a preocupação exagerada daquele. Então, é muito importante o diálogo. O E ainda diálogo tem muito começa disso para essa. de achar que é besteira? Infelizmente, ainda tem. Tem. Né? A gente cai na banalização. Né? Então, Uhum. como a ansiedade é algo que tem sido muito falado, tem pessoas que dizem, é moda, né? Porque está todo mundo Uhum. falando. Não precisa disso. E precisa. Só a pessoa pode dizer da gravidade da situação dela. E sim, os quadros ansiosos são muito graves. Né? Nós temos aí E a própria pessoa pode não se perceber. Ela pode sim, talvez achar, não, isso não é nada, eu não durmo direito, mas é porque eu tô cansada, tô acelerada, tô coração batendo, tenho insônia, tudo, e talvez ela não ter essa percepção de que isso são sinais de ansiedade e achar que é besteira. sim, porque as pessoas com as quais ela convive trazem essa mesma sintomatologia. Né? Então, a ansiedade é um mal muito mais comum nos ambientes urbanos. Né? Então, Caramba. porque quem está no campo tem uma rotina diferente, né? Quem está na Uhum. cidade grande já tem o estresse do trânsito, já tem a poluição sonora, tem a poluição do ar, né? Então, tudo isso é fator ansiogênico que as pessoas começam a banalizar. Não, faz parte. Não, é isso É assim mesmo. mesmo. Não, no fim de semana eu descanso, só que o fim de semana passa, chega a segunda-feira e ela continua cansada, ela continua ansiosa. Então, a recorrência, a intensidade são sinais de alerta que precisam ser olhados. Entendi, entendi. Ah, é bacana a gente pensar e ter essa percepção, né? Porque eu acho que muita gente, talvez, que ou está ouvindo a gente agora, participando aqui, ou não, mesmo que não puder ver agora, mas puder assistir a live depois, talvez tenha esses sintomas, esses sinais e não perceba, né? Acha Com que certeza. é assim mesmo, Faz parte. faz parte. E não E faz não parte. faz. Não faz parte. Não, não caiam nesse conto de que a pessoa boa é aquela que dá conta de mil coisas, é a super mulher ou super homem, que não pode doer, que não pode se machucar. Não caiam nessa falácia. Você merece saúde, felicidade e bem-estar. E cada um tem o seu limite, né? Acho talvez E cada importante um, ver isso. Né? Ah, com porque minha certeza, mãe com certeza. fazia, porque minha irmã faz, porque não sei o quê, mas não quer dizer que você tem que dar conta de tudo também, né? Exato. Cada ser é único e especial exatamente como ele é. Uhum. Ah, então tá bom, Dani. Olha, eu acho que foi muito bacana, foi um belo de um bate-papo, esclareceu muita coisa para mim, pelo menos, muitas Ai, questões que eu não tinha parado para pensar em relação a nós, né, seres humanos, enfim. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, algum comentário. Se tiver, pode deixar também aí nos comentários, a gente responde depois. com muito carinho. Hoje aqui a cota deles de tolerância já se foi. Não, fica tranquila, Dani. Olha, te agradeço muito, já está dando o nosso horário aqui também. E fico aí à disposição para a gente comentar mais, falar sobre isso. Falamos de depressão, falamos de ansiedade. O próximo é solidão? Podemos falar de solidão e a gente aguarda também as sugestões de vocês, o que vocês gostariam de saber, o contraponto entre os animaizinhos e os seres humanos. É sempre Uhum. uma alegria ter esse bate-papo com todos vocês. Ótimo. Então, Dé, ó, brigadão, viu? Brigadão pelo seu Eu que tempo, pela sua agradeço a disposição. oportunidade. Manda um beijo para esses dois meninos lindos aí atrás também. Pode deixar. Muito Tá obrigada a bom? todos e até a próxima, com certeza. Beijo. Tá, e brigadão para todo mundo que pôde assistir e que ainda vai assistir depois ainda. Tchau, tchau.